Olá, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos produzidos pela Revista Brasileira de Educação Básica. Essa edição tem como tema a Educação Especial Escolar e tem a editoria de Thaisa Liduenha, Sirlene Souza e Maria de Fátima Marcondes Moraes. A ideia inicial era produzirmos um material conectando as falas de 3 pessoas envolvidas na educação especial, mas infelizmente não conseguimos fazer antes da pandemia, então decidimos mudar o rumo das coisas durante o processo. Nos últimos meses, conversamos com essas mesmas 3 pessoas separadamente por videochamada e resolvemos dividir as falas em trechos que serão publicados neste canal ao longo dos próximos dias. Acreditamos que as falas e narrativas de cada um podem ser de grande importância para o campo da educação. Esperamos que você aprecie o trabalho e, se possível, entre em diálogo conosco para ampliarmos as reflexões. É uma visão, assim, de quem caminhou, né, de tudo que eu vivenciei, que eu experienciei, vamos dizer assim, sozinha lá entre eu e a educação, a minha educação. Hoje os alunos já não passam por isso, porque circula para todo lado aí a questão do direito, né, do dever, a respeito da inclusão. Então, queria até ressaltar aqui, né, o aniversário da Lei Brasileira de Inclusão, né? Ela vem trazer um respaldo, uma voz, uma sustentação para a gente, né? Para o aluno, para a pessoa com deficiência em si, porque ela atinge não só o âmbito educacional, mas eu vejo assim com bons olhos que a gente poderia caminhar um pouquinho mais, mas eu vejo que ainda hierarquicamente falando, a gente fica muito no papel, né? Que coisas que poderiam ser minimizadas, barreiras atitudinais, por exemplo. Isso acontece no grupo de escola, de família. Por exemplo, se eu peço, oh, gente, descreve lá uma foto que vocês estão colocando, ou o que quer dizer esse vídeo? Então, os emojis até que os leitores de tela leem, mas as figurinhas, né, as figurinhas que chegaram mais recentemente, ele ainda não lê, então ele só menciona figurinha. Aí às vezes alguém me responde com uma figurinha, o que quer dizer a figurinha? Aí vai nas pessoas, em vez de mandar a imagem, né, com uma frase, 2 palavras, referenciando o que é, não, elas param de mandar, te cortam da comunicação deles. Então, assim, ou a gente para de reclamar e fica, né, no grupo como se não tivesse acontecendo nada, ou então a gente fica como chato e começa a perguntar, né? E aí, só que no âmbito profissional, nesse sentido, por exemplo, é uma necessidade, que, por exemplo, é uma comunicação oficial que está vindo por imagem, eu preciso ter acesso. Aí eu vou ter que ser a chata e ficar toda hora perguntando. Então, como que pode fazer isso? O grupo de professores, que parece, eu tenho essa impressão de que fica assim, se eu pergunto, fica aquela pergunta no ar para quem postou. Então, só quem postou é que tem que responder. Não é, gente, o que quer dizer isso? Qualquer um que vê primeiro responde. Não tem uma ordem, né? Uma hierarquia para isso. Não tem culpa, não tem responsabilidade disso, não. Tá certo, eu perdoo muito nesse sentido, porque eu acho assim, ninguém é obrigado a saber, e no meu caso, por exemplo, todo mundo fala, Nara, você é muito independente. Outro dia, minha vizinha me deu uma carona do estacionamento até mais ou menos na porta do hall do prédio, e aí eu desci do carro, tá, e ela continuou descendo as crianças dela e tal, e saindo. Eu falei, tá, mas eu preciso saber onde que eu tô. Aí ela, não, é mesmo, Nádia, você é tão independente que a gente até esquece. Então, todo mundo fala isso. Então, pensando nisso, eu também acho que ninguém é obrigado a saber, sabe? Entender como que funciona, porque não é rotina daquela pessoa. Ela não convive, por exemplo, eu tenho irmãos
que enxergam, que não têm deficiência. Então, a gente convive, mas convive razoavelmente pouco. A gente não tem aquela vivência de todo dia para eles saberem o que eu consigo, o que eu não consigo fazer, eu tenho que falar. E para isso a gente tem que ter comunicação, né? Então, eu acho que tem muitas coisas que ainda precisam melhorar. Então, né, nas questões educacionais, eu acho que a gente tem dado alguns passos significativos na questão da aprendizagem. Eu acho que nós, como professores aqui, eu me incluo com e sem deficiência, porque se eu não dou conta por mim mesma de alcançar aquele aluno que tem deficiência, eu tenho que pedir ajuda. Eu tenho que ir atrás da coordenação, da direção. Gente, ó, fulano tem essa e essa necessidade, mas eu não estou dando conta. O que vocês podem fazer para me ajudar? O aluno é da escola, ele não é meu, ele não é dessa ou daquela professora, ele é da escola. Então, todos nós temos um pouco de responsabilidade. E eu não abro mão da minha, sabe? A minha responsabilidade eu faço com prazer. Para os alunos que têm deficiência, os que não têm. Porque, por exemplo, eu tinha no ano passado, uma aluna que numa das atividades que a gente estava fazendo, ela me falou que ela gostava muito de planta. A gente estava fazendo aquela experiência do feijãozinho, e ela falando que ela gostava muito de planta. Eu me senti na obrigação de entrar em contato com a professora da escola integrada e conversar com um biólogo, lá um estudante de biologia, que trabalhava na escola integrada, para eu ter uma aula integrada com ele, porque ela gosta de planta. Então, eu tenho que atingir essa aluna. Sei lá se ela vai ser uma bióloga futuramente, o que ela vai ser, se ela vai ser uma médica, né? Não sei o que ela vai escolher ser, mas ela um desejo dela. Então, eu vejo isso como uma inclusão também. Não é só as pessoas com deficiência, é aquele aluno que é mais lento para aprender, ou aquele que aprende mais rapidamente, não tem sossego de ficar quieto. Então, assim, eu sou professora de todos eles, né? Eu tenho que me adequar a todos eles. Eu vou dar conta de todos? Talvez não, mas eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que fazer o que é possível para atingir, né, esse grupo, né? Os que trabalham comigo, por exemplo, eu tenho lá as minhas exigências, eu tenho o meu jeito de ser, mas eu não posso ser também taxativa em tudo. Eu trabalho em equipe, é um grupo, é uma equipe que trabalha junto, que todo mundo decide, é o bem-estar desse ou daquele aluno, é o bem-estar da turma. Então, o que é possível fazer para que todos se sintam acolhidos, se sintam desejados ali na sala? Não estou dizendo com isso que eu não vou chamar atenção se não precisar, porque eu chamo, eles sabem que eu chamo mesmo. E eles ainda perguntam, como é que você sabe? Teve uma vez que um entrou debaixo da mesa. E aí eu estava com dois perto de mim, que eu estava no reforço escolar. Aí, quer dizer, estava ele à minha esquerda, um outro à minha direita, os outros estavam à minha frente. Aí ele entra debaixo da mesa e eu conversando com o outro que estava aqui à minha direita, quer dizer, só podia ser ele. Aí ele sobe na mesa, que eu chamei a atenção dele, chamei pelo nome. Mas como é que você sabe que sou eu? Então, assim, são coisas que vão surgindo dentro da inclusão, que não é só a deficiência, né? É a percepção do outro e saber que o outro está ali e que ele é diferente de mim e que tem que ser mesmo, que ninguém tem que ser igual a ninguém. E o que ele tem positivo, negativo, de legal, se ele é mal-humorado, né? Essa adequação à personalidade de cada um. Então, eu acho que a inclusão, ela é muito ampla, ela é muito abrangente e ela está dando passos certeiros, né? A gente está caminhando rumo às conquistas, às boas conquistas, às grandes conquistas.